Olá, uma boa tarde para você. Hoje, sábado, 6 de abril, e o Direto da Redação está começando com tudo que foi destaque no jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. 2 pessoas morreram após a queda de um avião monomotor em Guapé, no sul de Minas. O tenente-coronel Anderson Jean Oliveira Silva, de 43 anos, e Francisco Tony Souza, de 58, moravam em Brasília e participavam de um encontro de aviadores que acontecia em uma pousada às margens da represa de Furnas. Estas imagens mostram a aeronave destruída logo depois do acidente. O avião teria batido em um barranco depois de decolar em Guapé, no sul de Minas. O seu juvenil trabalha na região e viu o momento exato da queda. Vi ele subindo. Quando ele levantou o voo, vi só que ele deu um rasante assim por cima e foi pro lado do campo de novo. Quando eu vi, escutei só que barulho, foi pup, e caiu, que poeira levantou. Falei, aquilo lá não tem salvação não, porque a altura ele estava bem alto na hora que ele foi de bico no chão. Ele conta que percebeu que algo estava errado desde o momento em que a aeronave decolou. Na hora que ele foi levantar o voo lá, parece que ele estava meio... A aceleração dele estava muito pouca. Aí ele parou no meio do campo e continuou, ele levantou o voo. Dentro da aeronave estavam 2 ocupantes que morreram na hora. Francisco Tony Souza, de 58 anos, e Anderson Jean Oliveira Silva, de 43 anos. Anderson era tenente-coronel aviador da Força Aérea Brasileira. Os 2 moravam em Brasília. Eles participavam do encontro de aviadores que acontecia em uma pousada às margens da represa de Furnas. O modelo que caiu é um monomotor e seria o único experimental PV-7, um modelo diferente de todos os outros e que tem capacidade para 2 pessoas. O acidente aconteceu por volta do meio-dia. O dono da pousada não quis dar entrevista, mas contou que participavam do encontro pilotos de várias partes do Brasil. 25 aeronaves participavam do evento. Segundo pessoas que estavam no local, o piloto estava indo abastecer a aeronave no momento do acidente. O corpo de bombeiros foi acionado logo depois que a aeronave bateu. Inicialmente, os militares da guarnição de Boa Esperança realizou o estudo de situação, e verificou que o local já estava devidamente isolado e sinalizado com fita zebrada. Os militares do Batalhão de Operações Aéreas de Varginha já se encontravam aqui também. O comandante do dia também, o tenente Mota de Varginha, já estava no local. E em seguida a gente estudou o local, quais seriam as condutas, E após a liberação dos órgãos competentes, a gente atua na retirada dos corpos. Os corpos só foram retirados da aeronave 4 horas depois do acidente. Eles estavam politraumatizados, cortes contusos e fraturas diversas. E inicialmente parecia que estavam encarcerados, Mas assim que a gente foi tirando partes da aeronave, como painel, portas, para-brisa e algumas partes outras, a gente verificou que dava para retirar sem a utilização do desencarcerador. Não foi necessário. A pista de pousos e decolagens é particular e pertence à pousada. O encontro teria sido organizado pelos próprios pilotos. Alguns ficaram hospedados na cidade e outros na pousada, que fica na zona rural. As causas do acidente serão investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A gente desconhece as causas, Vai ficar a carga aí da perícia civil juntamente com o órgão competente, o CENIPA, E os crimes a agências bancárias continuam acontecendo. Em Bom Jardim de Minas, na Zona da Mata, bandidos atacaram uma agência do Banco do Brasil, no centro da cidade. O tiroteio e o som do alarme do banco acordaram os moradores pouco antes de 4 horas da madrugada. Nessas imagens, dá para ver 2 ladrões deixando a agência do Banco do Brasil no centro de Bom Jardim de Minas. Eles trocam tiros com a polícia. A fachada do Banco do Brasil foi destruída durante a explosão dos caixas eletrônicos. Havia estilhaços e parte da porta de vidro caídos na calçada. Dentro, o forro do teto desabou e os móveis e divisórias ficaram no chão, misturados aos escombros.
A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança instaladas perto da agência. Elas registraram 2 homens armados no entorno do banco. Segundo a polícia, eles ficaram vigiando a área, enquanto os comparsas preparavam os explosivos nos caixas eletrônicos. Nesse vídeo, dá para ouvir o som do alarme e 2 homens passam correndo, enquanto tiros são disparados. A PM identificou essa caminhonete branca como sendo um dos veículos usados pela quadrilha. Pelo menos outros 2 carros também teriam sido usados. E teve ataque a banco também na Pequena Carrancas, no sul de Minas, e em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha. Os bandidos explodiram caixas eletrônicos e, em um dos casos, fizeram vários disparos contra o quartel da PM. No sul de Minas, o alvo foi a agência bancária de Carrancas, cidade turística de 5.000 habitantes que fica a 170 quilômetros de Varginha. O banco fica no centro da cidade. Nas imagens de um circuito de segurança instalado próximo à agência, dá para ver o momento em que os criminosos chegam em um carro que para no meio da rua. Passam das 2 da manhã. Um a um, eles descem do veículo e seguem em direção à porta do Banco do Brasil. A ação é rápida. Poucos segundos depois, há um clarão. A explosão deixou a porta de vidro completamente estilhaçada. Escombros tomaram conta da entrada da agência. Menos de 10 minutos depois, o carro usado pela quadrilha sai em disparada. Em um outro vídeo, dá para ver um homem que caminha em direção ao outro lado da rua. O local é próximo ao quartel da Polícia Militar. O suspeito se esconde atrás de um poste, como se buscasse proteção, e atira. Nas imagens, dá para ver que ele faz mais de um disparo. Uma viatura e a parede do quartel foram atingidas pelos tiros que foram registrados depois da explosão da agência. Segundo a polícia, 4 pessoas agiram nesse crime. A gaveta de um caixa eletrônico foi levada pelos criminosos. Já em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, cidade com quase 10.000 habitantes, que fica a 200 quilômetros de Montes Claros, o alvo foi o Banco Bradesco. Criminosos chegaram em uma caminhonete e explodiram a agência. A estrutura do banco e os caixas eletrônicos foram completamente destruídos. Nessas fotos, dá para ver que a porta de vidro da agência ficou em estilhaços. No interior do banco, mais destruição. Nas fotos, dá para ver que várias cédulas ficaram espalhadas pelo chão. Alguns cofres também foram danificados e arrombados. Um empresário foi assassinado a tiros dentro da loja de revenda de tintas em que ele trabalhava em Campestre, no sul de Minas. O gerente do estabelecimento também foi baleado. Uma câmera de segurança da loja de tintas registrou o momento do crime. A vítima está parada na porta, conversando com o motociclista. Pouco depois, o piloto vai embora. Um carro vermelho de luxo para no mesmo lugar. Uma jovem desce do veículo. Em seguida, o motorista também sai armado. Primeiro, ele atira 2 vezes no chão. A vítima corre para dentro da loja. O suspeito vai atrás, dá vários tiros e o funcionário cai no chão. A arma falha e o gerente da loja tenta impedir. Ele vai para cima do atirador, acaba sendo atingido e corre do local. A mulher puxa o suspeito pelo braço. Eles entram no carro e vão embora. O gerente baleado volta para a loja. Já Tamer Wesley Franco, de 29 anos, morreu na hora. Marcelo Pereira Ramos, de 41 anos, foi baleado no ombro. O crime foi nesta loja de tintas no centro de Campestre, aqui no sul de Minas. O estabelecimento fica a cerca de 300 metros do posto da Polícia Militar. Logo depois de atirar, o suspeito e a mulher que estava com ele fugiram em direção à zona rural. Um homem que passava aqui pela rua na hora do crime viu quando tudo aconteceu. A testemunha correu para socorrer Tamer, mas ele já estava morto. Estava conversando com o capitão da Polícia Militar, Volpim, e quando vê, nós vimos um barulho de tiro, né? Aí eu peguei e falei, Volpim, é tiro. Ele falou, não é, irmão? Eu falei, é sim, Volpim. Aí o Volpim pegou, desceu correndo, certo? O policial desceu correndo. Quando o funcionário público chegou na loja, encontrou Tamer e Marcelo feridos. Viu o Tamer morto já, né, sem vida, e o outro tentando levantar, você entendeu? Mas já não tinha mais jeito. Aí chegou o socorro,
levaram eles para o hospital, né? Thales Wellington Almeida, de 29 anos, é o suspeito de ter atirado. Ele tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, receptação e agressão. Em uma delas, a vítima teria sido a jovem que estava com ele no momento do crime. A agressão teria acontecido quando Carla Eduarda da Silva Pereira, de 22 anos, estava grávida dele. Amigos e parentes se manifestaram nas redes sociais com mensagens sobre o jeito alegre e a falta que Tamer vai fazer. No velório, o clima era de muita tristeza. A perda é grande, muita amizade, não tinha inimigos. O agricultor não esperava que uma pessoa tão próxima fosse assassinada. Nunca pensei. Cidade aqui não tem esse tipo de ocorrência, né? Jamais imaginava que ia acontecer com um parente ainda. Parentes disseram que Tamer e Thales eram amigos há anos. A vítima trabalhava há pouco mais de um ano na loja de tintas. Antes, ele trabalhou como instrutor de autoescola por quase 5 anos. A dona da autoescola disse que o rapaz era muito querido. Ele era muito tranquilo, muito boa praça, né? Tinha muita gente que ia na autoescola para poder fazer aula exclusivamente com ele. Então, assim, você vê o tanto que ele era querido, né, por todos. Segundo informações de amigos e do boletim de ocorrência, Thales teria ameaçado Tamer por vários dias, inclusive na madrugada anterior ao crime. O suspeito teria enviado ameaças por meio de um aplicativo de mensagens. O motivo seria um suposto relacionamento da vítima com Carla, que atualmente namora o suspeito. O crime assustou os moradores da cidade com pouco mais de 21 mil habitantes. A família fica, né, sem jeito, o povo, a população, né, não espera, né? Principalmente em cidade pequena, né? Ninguém espera, né? É um negócio que não dá para entender, né? A gente não vê um crime aqui em Campestre, né? Já faz muitos anos. Thales e Carla ainda não foram encontrados. O motociclista que aparece nas imagens da câmera de segurança, conversando com Tamer, foi levado para a delegacia. Os militares desconfiaram do comportamento do rapaz. Segundo a polícia, o celular dele foi apreendido, mas não havia nenhuma mensagem. Ele prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil investiga o caso. Até o fechamento dessa edição, os envolvidos neste crime não haviam sido presos. E 3 homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil em Bom Sucesso, no sul de Minas. As informações são de que os suspeitos teriam incendiado mais de 50 veículos que estavam no pátio do Detran da cidade. O crime teria sido no Carnaval. Veja a reportagem da Lúcia Ribeiro. Segundo a Polícia Civil, Gustavo Júnior dos Santos, de 23 anos, Isaías dos Santos Silva e Osés Cornélio da Silva, ambos de 30 anos, são integrantes de uma quadrilha que agia na cidade. 3 indivíduos que estavam dando bastante trabalho aqui para a polícia e fazendo bastante mal para a sociedade. O trio é suspeito de colocar fogo em mais de 50 veículos que estavam no pátio credenciado da Polícia Civil em Bom Sucesso. O incêndio criminoso foi na madrugada de 4 de fevereiro desse ano, segunda-feira de Carnaval. A ordem, segundo a polícia, partiu de Isaías, chefe do tráfico de drogas na cidade. Trata-se, nesse caso específico, de uma ação da organização criminosa em retaliação a investigações anteriores que já vinham apreendendo veículos de uma quadrilha de tráfico de drogas e atearam fogo no pátio. E essa quadrilha ela é muito atuante na cidade, inclusive envolvida em homicídios nos últimos anos por guerra de tráfico. Gustavo tem passagens por tráfico de drogas, ameaça, agressão e porte ilegal de armas. Já Isaías tem diversas passagens por envolvimento com drogas e homicídio. Oséias tem registros por ameaça. Os 3 foram indiciados por associação criminosa e incêndio criminoso. Segundo a Polícia Civil, outras pessoas também estão sendo investigadas por envolvimento com a quadrilha. As investigações vão continuar com relação aos demais integrantes do grupo, ao tráfico de drogas e aos homicídios praticados. E teve outra notícia de destaque. Veja.
Os procuradores chegaram na unidade de tratamento de minério em Caldas, no sul de Minas, no fim da manhã. A visita aconteceu depois que o plano emergencial de barragens foi entregue pela INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que é a responsável pela barragem. De acordo com o procurador, várias recomendações feitas pelo Ministério Público Federal não foram cumpridas. Ao analisar essa documentação, nós entendemos que seria necessária uma vistoria in loco para checagem de alguns pontos, uma análise mais apurada da situação. Primeiro, os procuradores participaram de uma reunião com gerentes e engenheiros da empresa. Durante a conversa foram questionados alguns pontos. Segundo o procurador, um deles seria a omissão por parte da INB. Na verdade, nós identificamos omissões no plano. São ações concretas que deveriam ter sido adotadas pela empresa dentro do prazo que foi recomendado e que não foram, né? Segundo o procurador, um termo de ajustamento de conduta vai ser assinado. Entre as cláusulas vão estar os treinamentos internos em situações de emergência, simulações em conjunto com a Prefeitura, Defesa Civil, empreendimento e população na zona de alto risco e a entrega de cópias físicas do plano de emergência para as autoridades e órgãos públicos. A empresa sinalizou positivamente a possibilidade de assinatura desse termo. É claro que as cláusulas em detalhes precisam ser discutidas, né, acordadas, e a tendência é que, apresentada essa minuta, as partes, juntamente com a CNEM, então o MPF, a INB e a CNEM, que é a Comissão Nuclear de Energia, Comissão Nacional de Energia Nuclear, os três órgãos firmem então esse termo. A inspeção começou pela barragem de Rejeitos, que hoje está com 94% da sua capacidade máxima, cerca de 2.700.000 metros cúbicos de rejeito de urânio. O primeiro objetivo aqui era verificar a construção de um novo sistema extravasor. As obras começaram em setembro do ano passado, depois que um problema que poderia indicar uma infiltração foi detectado pelos técnicos da INB. Na verdade, a visita ao local específico da barragem foi com o objetivo principal de verificar as intervenções que estão sendo feitas, né, para a substituição do sistema extravasor que foi identificado como um problema, né, de infiltração, e uma forma de comparecer ao local para entender o funcionamento das estruturas, a captação de água lá embaixo, as chicanas, estação de tratamento de água, enfim, entender todo o complexo aqui específico da barragem, como ele funciona e como essas intervenções estão sendo realizadas, de que forma elas estão impactando na estrutura e na sua segurança, que é o ponto mais importante, né? De acordo com os técnicos, o monitoramento aqui na barragem é feito 2 vezes por semana. É através deste equipamento aqui, o piezômetro, que eles conseguem saber o nível da água aqui no que eles chamam de barramento. Essa estrutura aqui que dá o suporte para a barragem. Um sistema que seria seguro, segundo o gerente, mas ultrapassado. Nós já constatamos que a partir da norma regulamentadora, né, há necessidade de investir em projeto e instalação de equipamentos novos. A barragem de Águas Claras, onde também existem rejeitos radioativos, foi inspecionada. Aqui a principal preocupação é com o tratamento da água. Questões que, segundo o gerente da estação de tratamento, já estão sendo resolvidas. Já foi feita uma cotação no mercado, já temos os preços e vamos elaborar uma solicitação de requisição de materiais e contratação do serviço. As 2 barragens que ficam em Caldas estão na lista de estabilidade não garantida pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Elas foram construídas na década de 70. A mineradora de urânio funcionou durante 15 anos. A barragem de Rejeitos está desativada desde 1995, quando a empresa parou o processo de extração do minério. A construção da barragem não é a mesma que rompeu em Brumadinho em janeiro desse ano, matando 218 pessoas e deixando outras 78 desaparecidas. Aqui, ela não foi construída a montante. Uma única parede é que sustenta a estrutura, um sistema mais seguro, segundo o gerente. Nosso entendimento, não existe risco nenhum. A Receita Estadual e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, deram início à primeira etapa da Operação Encerrando. O objetivo da força-tarefa é impedir a concorrência desleal e evitar sonegação de impostos.
Funcionários da Receita Estadual e da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, saíram no meio da tarde para dar início à primeira etapa da operação Encerrando. A gente precisa encontrar mecanismos para impedir que aqueles contribuintes, aquelas empresas que atuam de forma ilegal ou que atuam com algum ilícito tributário, continuem a produzir danos no setor, na sociedade e para o cidadão de forma geral. Um posto de combustível foi lacrado. Hoje nós estamos fazendo um trabalho fiscal, vamos cobrar os impostos, aplicar as multas, aplicar as medidas de cancelamento da inscrição junto ao fisco e, juntamente com a ANP, integrado com a ANP, nós vamos também promover as demais medidas administrativas cabíveis que pode resultar, inclusive, no fechamento do posto. Foram 6 meses de investigações até que o posto de combustível fosse fechado. Segundo a Receita Estadual, apenas no sul de Minas, o crime de sonegação fiscal de postos de combustível, como este, gera um prejuízo de cerca de 80 milhões de reais aos cofres públicos todo ano. Quando uma empresa parte para esse tipo de procedimento de ocultar uma entrada, aí ali pode entrar qualquer tipo de combustível, né? Então, de certa forma, o cidadão acaba sendo prejudicado também. O primeiro passo depois das investigações foi o cancelamento da inscrição estadual do posto. Isso aconteceu há 2 semanas. A gente está autorizado pelo regulamento do imposto a cancelar a inscrição estadual desses contribuintes. Então o procedimento é a gente suspender a inscrição, notificar o contribuinte e, não havendo defesa, a gente definitivamente cancelar a inscrição estadual. Daqui para frente, se ele realmente obtiver a inscrição estadual, ele solicita à ANP novamente a autorização e a ANP, ele conseguindo obter a inscrição estadual dele ficando ativa, ele novamente tem a possibilidade de ser autorizado. O esquema funcionava a partir da adulteração das bombas para sonegar impostos. A prática dos estabelecimentos é voltar esses encerrantes e, com isso, ludibriar o fisco e as autoridades sobre a quantidade de combustível comercializado. A fraude é semelhante, se a gente fizer por analogia, é semelhante àquela fraude do vendedor de veículos desonesto que volta o velocímetro do carro e engana o consumidor, engana sobre a procedência do carro e sobre o quão novo esse carro é ou não. A operação Encerrando vai continuar em todas as regiões de Minas Gerais, fiscalizando cerca de 4.500 postos de combustíveis. Essa operação, ela é estadual, ela não é de Varginha, ela se iniciou aqui, mas ela tem uma amplitude estadual e ela não tem data para terminar. Ela vai continuar de forma perene. E um levantamento feito por uma empresa de motoristas de aplicativo mostrou as cidades onde os passageiros mais esquecem objetos nos veículos. Montes Claros ficou em 3º lugar em todo o Brasil. No mundo, a cidade do norte de Minas ocupa a 24ª posição. E o aparelho celular é o objeto mais esquecido dentro dos carros. Murilo tem 27 anos e ele assume. É um esquecido de carteirinha. Sim, com certeza. Eu vivo esquecendo muitas coisas. Tipo o quê? Dentro de casa, na rua? Dentro de casa eu esqueço, às vezes, a chave é a campeã. E não é só dentro de casa que o estudante anda com a cabeça nas nuvens. Como usa bastante transporte por aplicativo, volta e meia ele esquece objetos dentro dos veículos. A carteira eu precisei ir para a autoescola e eu estava atrasado. Era de manhã, eu fazia autoescola de manhã, eu estava atrasado e eu não prestei atenção onde eu deixei a carteira assim embaixo do bolso ou da perna e apenas recebi o troco e saí porque eu estava com pressa. O mesmo aconteceu com um aparelho celular, que ele quase não desgruda. Eu cheguei em casa e quando eu fui entrar, eu procurei o celular para ligar a lanterna e não achei. Foi que eu me lembrei que eu tinha esquecido o celular. Segundo o levantamento divulgado por uma empresa de aplicativo de transporte, os passageiros de Montes Claros estão mesmo esquecidos. A cidade está em 3º lugar no Brasil. Montes Claros fica atrás de Brasília e Rio Branco, capital do Acre. Ainda segundo os dados, o aparelho celular está em 1º lugar dos objetos esquecidos pelos clientes. Geralmente cai do bolso, a pessoa não vê e fica em cima do banco. Geralmente em cima do banco mesmo. O Taylor trabalha de madrugada. Hoje, por exemplo, ele está de folga. Geralmente de madrugada é que esse pessoal mais esquecido aparece, né? Por quê? De manhã, às vezes a pessoa sai para poder ir trabalhar
porque tem muita gente que sai na madrugada para trabalhar, que pega ônibus, e a gente deixa eles aí às vezes eles perdem o ônibus na correria, né, com medo de chegar atrasado no serviço, e desce correndo, acaba esquecendo um documento, uma chave, ou um óculos, sempre acontece isso. Algumas histórias dão até dor de cabeça. Não é, Claudinei? Eu achei interessante que eu deixei ele na residência dele e quando eu me desloquei eu percebi que tinha algo podre no ar. Mau cheiro. Um mau cheiro. Aí quando eu percebi, tinha um par de sapato do cara. Eu falei, não. Eu peguei e voltei para mim pegar ele, né? Peguei e joguei o sapato lá na casa dele, porque o cheiro estava insuportável. Jogou pelo muro? Pelo muro. O cara esqueceu o sapato. Mas será que tanto esquecimento assim tem explicação? Para o Murilo, tudo não passa de correria do dia a dia. Eu atribuo muito ao estresse, à correria do dia a dia, à pressa, porque hoje o tempo virou o nosso inimigo. Dependendo da faixa etária, a gente pode colocar que pacientes, pessoas mais jovens e adultos, pode estar relacionada ao estresse do dia a dia, privação de sono, situações que provocam falta de atenção e não falta de memória. Já numa população mais velha, a partir dos seus 55, 60 anos, os esquecimentos do dia a dia, se forem recorrentes, a gente tem que pensar na possibilidade de ser um comprometimento cognitivo leve. O que significa? Uma perda de memória para situações aprendidas recentemente, esses esquecimentos de objetos, de nomes, de recados. E essas pessoas elas têm maior risco de desenvolver algum tipo de demência, principalmente o Alzheimer. Segundo a especialista, mesmo os esquecimentos serem normais, há alguns pontos a serem observados. Não só o esquecimento dos objetos, mas também algum prejuízo nas atividades de vida diária, como, por exemplo, se perder, não lembrar nome de pessoas, não lembrar de compromissos. Aí sim seria preocupante e indicaria a procura a um especialista. E olha só essa história que deixa a gente cada vez mais na esperança de um mundo melhor. Em Cruzília, no sul de Minas, um gesto de solidariedade chamou a atenção nas redes sociais. Tudo começou depois que uma professora compartilhou a boa ação de uma aluna que tem 9 anos. Durante a arrecadação de fundos para as comemorações da Páscoa, a menina quis dar uma contribuição maior porque queria ajudar os colegas que não puderam colaborar. A atitude da garotinha emocionou os alunos, professores e, claro, milhares de internautas. Ela senta na primeira cadeira, é super organizada e muito estudiosa. Mas não foram essas qualidades que fizeram Anitta se destacar entre os 21 alunos do 4º ano dessa escola estadual de Cruzília, no sul de Minas. Esse bilhete fez a estudante de 9 anos ficar conhecida no colégio e na cidade inteira. No pedacinho de papel cortado, carinhosamente ela escreveu: "Tia, R$3 são meus e os outros 3 é para alguma criança que não tiver dinheiro para pagar." Muito tímida, Anitta não queria que ninguém soubesse da doação. Por isso, ela enrolou o dinheiro em uma folha de caderno junto com um bilhete e entregou para a tia Tassiana. Quando a professora abriu o pacotinho, a surpresa. Achei que fosse o dinheiro. Aí estava enroladinho no papel, fui, desembrulhei, aí me deparei com o bilhetinho. Tassiana conta que precisou segurar as lágrimas. Fiquei emocionada, porque um gesto desse, né, vindo de uma criança, assim, nesses dias de hoje, que a gente está só vendo notícia ruim, coisa ruim, nossa, emociona mesmo. Quando chegou em casa, Tassiana decidiu compartilhar a atitude da aluna nas redes sociais, sem imaginar a repercussão que teria. Coloquei no Facebook, mas coloquei no privado. Aí meus amigos começaram a pedir para pôr no público, para eles poderem compartilhar também, aí foi sucesso. Em minutos, a publicação recebeu milhares de comentários e teve mais de 100 mil curtidas. Foram vários compartilhamentos. Você imaginou algum momento que isso tudo daria essa repercussão? Nunca imaginei. Foi uma surpresa. Na escola, a atitude de Anitta também repercutiu. Muito bonito. Por quê? Porque ela pode ajudar os outros que não têm dinheiro. Quem não tem dinheiro para pagar um ovo, ela pode ajudar. Legal isso, né? Uhum. Eu achei muito bonito.
Por quê? Porque para ajudar o próximo é muito bonito. Achei muito legal, porque às vezes assim a pessoa gosta de ajudar e Deus fala assim que é bom ajudar o próximo, ela ajudou o próximo. Alguns alunos seguiram o exemplo de Anitta e também fizeram a doação. É porque eu tinha trazido R$6. Aí minha mãe falou, por que você não doa? Aí eu doei. Nós levamos Anitta para o pátio do colégio. A menina tímida contou em poucas palavras o porquê teve essa atitude. Pronto, agora a gente já está aqui no pátio da escola. Não estamos mais atrapalhando a aula dos alunos da 4ª série, a sala da Anitta. E ela vai contar de onde veio essa vontade de ajudar. Foi a mamãe que deu a ideia? Foi você que pensou? Como que aconteceu? A minha mãe que deu a ideia. Você falou para ela, mãe, eu preciso contribuir lá na escola, e aí ela falou, leva mais? Como é que foi? Foi meio assim. E por que você enrolou tão enroladinho ali o pacotinho? Você não queria que ninguém soubesse? Por quê? Tava com vergonha? Isso. E aí você foi quietinha ali, entregou para a professora? Uhum. E a tia não aguentou a emoção, acabou falando para todo mundo, foi? E você achou o quê? Quando todos os seus amiguinhos ficaram sabendo, o pessoal foi falar com você, como que você ficou? Você ficou feliz? Fiquei. Ana Paula conta que desde pequena a filha sempre foi muito generosa. A Anitta sempre foi, a vida toda sempre foi muito dada assim e desapegada. Um exemplo que a pedagoga diz que aprendeu com os pais e passou para os filhos. Eu repasso para eles os ensinamentos dos meus pais, que eu também, meus pais são assim também, e a gente tem que plantar essa sementinha no coração das crianças. Acho que é o papel do pai, né, da mãe, nesse mundo de hoje, né, tão egoísta. Às vezes o pai e a mãe acham que dar uma boa escola, dar um celular, dar uma roupa boa é o melhor que você pode fazer para o filho, né? Mas eu acho que tem muita coisa além disso. A contribuição voluntária na escola é para comprar ovos de Páscoa para os alunos. Segundo a diretora, uma tradição do colégio que sempre comemora essas datas. Muitos alunos recebem somente o ovo de Páscoa da escola, já que muitas famílias não podem comprar. Uma escola pública, a gente tem alunos aqui que eu te falei, de todas as classes, né? Tem aqueles que podem mais, tem aqueles que não podem mesmo. Então, os pais estão acostumados a fazer isso em todas as datas comemorativas, não só na Páscoa. A atitude da aluna deixou a diretora orgulhosa e com a sensação de dever cumprido. A nossa escola, ela não se pauta só em conteúdo, a gente trabalha essa parte também dos valores com a criança, né? De estar olhando o próximo, de respeito às diferenças. Nós somos uma escola inclusiva, então a gente tem que não tratar todo o diferente, mas tratar com respeito todo mundo. Então as crianças vêm aprendendo isso daí ao longo dos anos. A doação de Anitta já tem dono. O ovo de Páscoa comprado com a contribuição dela vai para um aluno de uma outra sala. Os pais não puderam contribuir, mas a atitude generosa da pequena Anitta vai deixar a Páscoa dele bem docinha. Quanta generosidade da Anitta, né? Parabéns pela atitude. E agora eu vou mostrar um outro exemplo de solidariedade. Uma gari perdeu todo o salário enquanto trabalhava nas ruas de Montes Claros. Sem ter como pagar as contas do mês, ela fez um apelo nas redes sociais. O caso repercutiu e muita gente resolveu ajudar. Oumira Santos, de 44 anos, a Mira é gari há mais de 15 anos em Montes Claros. Mesmo trabalhando debaixo de sol, nada tira a disposição dela. Com muita disposição, com alegria para agradar a nós e principalmente os moradores, né? A servidora pública e o colega Osmano são responsáveis pela limpeza das praças que ficam no entorno do bairro Carmelo. É uma luta boa, Mazela. Eu trabalho 13 anos, Mazela. Não tem nada de falar dela. Mas um problema tem tirado o sossego da gari. Na última semana, a Mira perdeu todo o dinheiro que ela tinha no bolso. O episódio que deixou a Mira um pouco entristecida aconteceu no último sábado. Ela estava trabalhando em uma avenida aqui da cidade e de repente resolveu parar para descansar um pouquinho. Enfiou a mão no bolso, tirou um lenço para limpar o suor do dia e de repente você perdeu o dinheiro, caiu. Como é que foi isso? Como é que estava o dinheiro? O dinheiro, como eu nunca fiz, né? Enrolei bem enroladinho, sem maldade nenhuma e coloquei no meu bolso. Aí, só que no mesmo bolso tinha um lencinho, né, que eu costumo limpar meu suor. O lencinho é esse aqui? É esse aqui que tá na minha cabeça. E aí tirei, limpei perto do Bretas, aqui na BR, né, em frente ao batalhão.
Aí quando eu dei por mim, só que já tinha finalizado o meu trabalho. Aí quando eu voltei, eu não encontrei mais. Mesmo depois de perder o dinheiro, Mira manteve o bom humor. A judiação, uma pessoa que tiver consciência tem que entregar, porque o serviço já é sofrido, né? Então, assim, quem tiver consciência, se fosse o meu caso, eu entregaria, com certeza. E a gente andou conversando com alguns moradores aqui próximo à praça, eles dizem que é sempre assim, onde a Mira está, a festa está pronta, logo lá adiante tem um som ligado, ela está varrendo, dançando, mas nós descobrimos que você não só dança, disse que você também canta, é isso mesmo? Canto e toco e encanto as pessoas. Ela é uma que sempre está aqui cuidando da pracinha, limpando a academia. Então é muito bom o trabalho deles aqui. E depois de muito trabalho, a Mira resolveu nos trazer aqui na casa dela, no bairro Delfino, para mostrar um pouco a realidade. Tô vendo que é uma casinha bem simples, apertadinha. Isso. Aqui é o quê? Aqui é a cozinha. Não, aqui é uma linha. Aqui é a área de serviço. Aqui é um pouco quente, eu ainda vou mexer aqui ainda. Bastante quente, porque Montes Claros não brinca não, né? Então aqui, ó, a louça dela, tudo organizadinho. Mira, antes de você sair pro serviço, você lava tudo, deixa tudo prontinho, né? Prontinho. E aqui tá um pouco bagunçado, mas esse aqui que é a minha humilde casa, que eu vivo aqui há 11 anos. E meus filhos foram nascidos e criados aqui. Criados aqui. São quantos filhos? 2 filhos. É um de 22, vai fazer 23, e o André Luiz, 17 anos. Está estudando, já está? Estudando, ele formou o 3º ano, graças a Deus. Vocês podem olhar para você ver. Está um pouquinho bagunçado, mas às vezes as pessoas entram aqui e falam, nossa, você mora aqui, mas é aqui que... É o seu cantinho. É meu cantinho que minha mãe cedeu esse quartinho para mim poder... E aqui, ó, vamos ver o detalhe ali, ó. É ali que você se produz. Isso ali minha maquiagem. Aqui meu violãozinho, eu tenho 2 violão aqui, entendeu? Então vai no violão, agora já manda aí pra gente uma música bacana aí, vai lá. Pode ir, não peço sua viagem. Obrigado, Montes Claros, pelo carinho. De vez em quando dê notícias de você. Leve tudo que quiser, só me deixe te dizer. Minha vida está partindo com você. Na casa, a Gari nos mostra as contas a pagar. Ela também usa o salário para ajudar a mãe e os filhos. A Gari decidiu compartilhar a história nas redes sociais. O caso repercutiu e foi muito compartilhado. Até uma vaquinha foi criada para tentar arrecadar o valor perdido. E apareceu uma grande amiga, né, que quis me ajudar. Eu não esperava isso tudo, a percussão, né? Por eu ser uma pessoa tão simples e humilde, eu não esperava. Mas aí, seja a vontade de Deus. E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar. Dessas eu não deixarei vocês levar. Obrigado pelo carinho. E agora vamos falar de Campeonato Mineiro. Hoje e amanhã são 2 dias de decisões. Hoje, o Cruzeiro entra em campo contra o América às 7 da noite no Mineirão. A Raposa pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim garante a classificação. Amanhã, o Atlético recebe o Boa Esporte às 4 da tarde, também no Gigante da Pampulha. Para o Boa, apenas a vitória interessa para seguir para a final do Campeonato Estadual. O empate favorece o Galo, já que o time da capital fez a melhor campanha na primeira fase. E como hoje é sábado, dia de animação, bora dar uma olhadinha na nossa programação cultural com a Camila Dourado. Na Zona da Mata, hoje em Juiz de Fora, no Terrazo, acontece o Carnaleão, a partir das 5 da tarde. A micareta vai reunir atrações nacionais como Tomate, Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Gabriel Diniz Eu encontrei ela no Tinder. e os DJs Lindão e Pandão.
No Teatro Solar, também em Juiz de Fora, Thaisa Ferreira, Alexandre Pereira e Marcos Amaral apresentam a radionovela Olhar de Paixão. Os artistas vão fazer uma viagem no tempo por meio de canções que marcaram a história, como Fascinação, Tira o Álvaro, A Volta do Boêmio, entre outras. A apresentação vai acontecer em 2 horários, às 7 e às 9 da noite. No mesmo dia, ainda em Juiz de Fora, a banda Uma Guma de Brasília, Pink Floyd, se apresenta no Cultural Bar. Ela é considerada uma das principais bandas cover de Pink Floyd do país. A casa abre às 11 da noite. No sul de Minas, hoje no Mistura Brasileira em Varginha, tem Baladinha do Brunex, com muito sertanejo a partir de 4 da tarde. Sábado, ainda em Varginha, o Teatro Capitólio recebe Martinália, que canta Vinícius de Moraes. O show é às 9 da noite. Hoje em Janaúba, no Parque de Exposições, acontece a festa em prol do Hospital Regional da cidade. O evento começou às 10 da manhã e vai até às 8 da noite, com shows e leilões de animais. A renda será usada para a compra de medicamentos, materiais e alimentos para o hospital. Ainda no sábado, no Parque de Exposições de Montes Claros, acontece a festa baianeira, a partir das 5 da tarde. Muito axé vai rolar com as bandas Parangolé e Pissirico. Amanhã, no sítio da Vovó Dorinha, também em Montes Claros, tem Circuito do Forró a partir das 3 da tarde. Quem agita o público é Wanderson Neves, Ronaldinho, Júnior Sedução, entre outros. Tem muita coisa para se fazer nesse fim de semana, hein? Dá uma olhadinha aí e se programe. O Direto da Redação de hoje fica por aqui, mas no sábado que vem a gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau!